Olá! Hoje trarei para vocês as 8 maiores pandemias já vistas no mundo. Bubônica ao novo coronavírus. Nações Mundiais de Saúde declarou o novo coronavírus uma pandemia na última semana. A doença foi registrada pela primeira vez na China, na província de Wuhan, no final de 2019. Entretanto, devido à alta taxa de transmissibilidade, o vírus se espalhou pelo mundo e chegou aos 5 continentes. Morte que oferece a determinados grupos, como idosos, doentes crônicos e pacientes oncológicos. O novo coronavírus foi a causa do cancelamento de eventos esportivos e culturais e sociais. Muitos países, inclusive o Brasil, detectaram estado de calamidade pública e as pessoas têm recebido orientações para não sair de casa e entrar em quarentena. Tem índice de letalidade de 3/4%, conforme apontado pela OMS em 3 de março. Mas este salta para 15% quando direcionado aos grupos de risco, especialmente aos idosos. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Harvard dos Estados Unidos estima que, graças à alta taxa de transmissibilidade, o vírus pode infectar até 70% da população mundial, ou seja, mais de 5 bilhões de pessoas. Em 2009 e 2010, estima-se que 17 a 18 mil pessoas morreram em todo o mundo, vítima dessa epidemia, que teria começado a se espalhar no México. Muitas pessoas morreram cerca de 48 horas depois dos primeiros sintomas. A vacina contra o vírus impediu que novos surtos ocorressem. Contudo, o vírus continua sofrendo mutações e atingindo pessoas de forma isolada no mundo. Os coronavírus são uma família viral conhecida pela ciência desde os anos 60, responsável por causar infecções respiratórias leves em humanos e animais. Em dezembro de 2019, uma nova modalidade desse vírus passou a se espalhar com muita rapidez a partir da China, causando uma epidemia global. O vírus, por si só, não ser letal. Ele se espalha com muita rapidez e causa morte, principalmente entre pessoas consideradas dentro do grupo de risco: idosos, portadores de doenças respiratórias, diabéticos, cardíacos e outras doenças crônicas. Há mais de 220 mil casos informados e quase 10 mil mortos no mundo todo. O Brasil, assim como vários países, tem adotado medidas para restringir a circulação de pessoas. A quarentena abrange o fechamento de comércios e de repartições públicas, suspensão de aulas e fechamentos de fronteiras, segundo as especializações do isolamento social. É a melhor medida para frear a disseminação desse cenário. O novo coronavírus já é tido como uma das maiores pandemias da história da humanidade. Mas você conhece quais outras pandemias marcaram o cenário mundial? Outras grandes pandemias que marcaram a nossa história. A peste bubônica teve sua origem no continente asiático e é causada pela bactéria Yersinia pestis, que foi transmitida a pessoas por meio de ratos e pulgas infectadas. A doença chegou à Europa por meio de navios que chegavam à Ásia pelo mar Mediterrâneo. Os sintomas da peste bubônica são semelhantes aos da gripe: febre, dores de cabeça e vômitos. A prevenção da doença consiste na adoção de hábitos de higiene e de saúde pública, o que era bastante precário na Europa na época em que a pandemia. A doença é chamada de peste bubônica porque, dentre os sintomas, é caracterizado por inchaço dos gânglios do sistema linfático, que são conhecidos como os bubões.
Estima-se que aproximadamente 50 milhões de pessoas tenham morrido de 1333 a 1351, ou seja, cerca de um terço da população mundial da época. Cólera. A primeira epidemia global de cólera aconteceu em 1817. A doença é causada por uma bactéria, o Vibrão cólerico. A doença se espalha através da água ou alimentos contaminados e provoca uma diarreia intensa no indivíduo, que ocorre de desidratação. No tratamento é feito a partir de antibióticos. Por ser uma doença bacteriana, é eficaz com acesso a saneamento. Várias outras pandemias regionais e globais e ainda não foi erradicada. De acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, de 100 a 120 mil pessoas morrem todos os anos contaminadas pelo tuberculose. A tuberculose é uma antiga doença da humanidade, já que sinais da contaminação foram encontrados em esqueletos de mais de 7.000 anos. Definido como o mal do século pelos poetas do romantismo brasileiro, a doença ataca o sistema respiratório e fez milhões de vítimas em todo o mundo, inclusive no Brasil. É causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, conhecida como Bacilo coque. O surto de tuberculose ocorreu de 1850 a 1950 e somente começou a ser controlado após a descoberta do agente causador. Entretanto, a cura veio somente quando Alexander Fleming descobriu a penicilina em 1928. No período de surto, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenham morrido pela doença. A doença é transmitida de pessoas para pessoas e, apesar de ser considerada controlada, atualmente afeta países. Varíola. A varíola é uma doença que esteve presente em grande parte da humanidade. Registros históricos mostram que o faraó Ramsés II morreu da doença em 1145 AC, antes de Cristo. Entretanto, o último caso natural da doença foi registrado em outubro de 1977, o que levou a OMS se certificar a varíola como erradicada na década de 1980. A doença ocorreu em virtude de uma campanha de vacinação em massa que ocorreu em todo o mundo. Estima-se que de 1896 a 1980, mais de 300 milhões de pessoas tenham morrido por varíola. A doença foi descoberta por Edward Jenner em 1796. Causada pelo vírus Orthodox vírus variolae, os principais sintomas eram febre, erupções na garganta, na boca e no rosto. O risco de morte da doença era de 30%, sendo superior a em bebês. Causada pelo vírus influenza, é uma gripe forte que se propaga pelo ar. A epidemia do começo do século XX foi batizada de gripe espanhola, em virtude do surto de ter sido iniciado com a mais intensibilidade na Espanha. Contudo, o vírus não tem origem e nem nas terras espanholas, que mais de 50 milhões de pessoas morreram em todo o mundo, vítima dessa epidemia. Com a influenza e um vírus que está em constante mutação, não existe um tratamento completamente eficaz para ele. O conteúdo existe vacinas antigripais que impedem um novo surto de gripe espanhola. 35 mil brasileiros morreram nessa pandemia, dentre eles o presidente Rodrigues Alves, em 1919. O HIV, vírus da imunodeficiência humana,
foi declarado pandêmico após 1980, quando os primeiros casos surgiram. O vírus leva a AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, e ataca o sistema imunológico, responsável para defender o organismo de infecções e doenças. Uma IST, infecção sexualmente transmissível, o HIV é transmitido por meio do sangue, do esperma, da secreção vaginal e do leite materno, contaminados com o vírus. Apesar de ter começado há mais de 300 anos, a pandemia de HIV ainda não foi dada como erradicada e como encerrada, já que a doença é recorrente de muitas regiões do mundo. Esse tipo pode ser explicado porque ainda não foi descoberta uma cura para a doença. Estima-se que mais de 22 milhões de pessoas tenham morrido no mundo em decorrência das doenças e complicações causadas pela AIDS, como tuberculose e infecções. Apesar de ainda não existir uma cura para o HIV, o tratamento atual é altamente eficaz e pode inclusive baixar a carga da viral para os níveis indetectáveis, o que contribui para que a expectativa de vida de uma pessoa com HIV seja semelhante à de uma pessoa que não tem a doença. H1N1. Assim como o coronavírus, essa epidemia se alastrou ao redor do mundo em poucos dias, trazendo sintomas similares ao de uma gripe forte. Foi causada por uma mutação de vírus influenza, que até então habitava apenas em suínos, passando a atingir também a humanos. Por isso, foi dado o nome de gripe suína.